Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tárcio Brandão. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição, não custa nada, é de graça e você vai estar me ajudando a crescer ainda mais esse canal. Estamos chegando aí a quase 2.900 pessoas inscritas, mas sabemos que isso não é nada. Nós precisamos alcançar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Peço que você deixe o seu like, seu comentário e que compartilhe também essa mensagem com outras pessoas, para que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu quero falar a respeito, mais uma vez aqui no livro de Samuel, um relato bem curto, bem simples, mas que é muito pontual nos dias de hoje. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo, ele estava cansado de ouvir o profeta. Eles queriam que o profeta orasse a Deus para que Deus levantasse um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações, queriam ser governados por um rei. Então Samuel, no início, ele fica muito relutante, ele fica chateado. O próprio Deus vai falar também, que ele queria ser o governante, ele que queria continuar governando a Israel, mas ele vai atender o pedido do povo de Deus. Mas o interessante é que mesmo sabendo que aquilo não era para o plano de Deus naquele momento, e Deus tendo confirmado essa nova forma, vamos dizer assim, de governo, o interessante é que Samuel ele vai deixar um negócio bem importante aqui para nós, que muitos líderes, muitos regentes de igreja, muitos líderes de departamentos, mas a gente pode também trazer para a nossa vida particular, que Samuel não deixou de orar por aquele povo. Samuel não deixou de exercer a sua ordenança, o seu chamado, porque aquele povo tinha rejeitado, de certa forma, o governo através da voz profética de Samuel. Muito pelo contrário. Samuel vai deixar bem claro, e eu quero que você leia comigo. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 12. E vai dizer assim, vamos ler a partir do versículo 19 para você entender. E disse assim, e todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Ou seja, o povo estava reconhecendo que eles tinham pedido mal, Eles tinham desagradado a Deus quando eles fizeram isso. Versículo 20, então disse Samuel ao povo, não temais, vós tendes sim cometido este mal, porém, não vos desvies de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. Ou seja, vocês pecaram, vocês erraram, mas isso não quer dizer que Deus vai abandonar vocês. Se vocês não abandonarem o Senhor, Deus vai continuar sendo com vocês. Ok? Versículo 21, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Ou seja, ele estava alertando para que eles não seguissem também as tradições das outras nações, da idolatria, Quando ele fala de vaidade, está falando de idolatria. Por que vaidade? Porque para cada contexto, para cada petição, existia um ídolo. Por exemplo, tinha o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus disso, o Deus do amor, o Deus daquilo. Para tudo tinha um ídolo. Ou seja, para cada desejo carnal do homem, do ser humano, tem uma forma, um ídolo. E isso é vaidade. Porque o homem corria atrás desses ídolos por causa das suas próprias vaidades. Por isso que a palavra fala sobre vaidade. Mas olha o que diz o versículo de número 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Ou seja, aquele povo ainda era chamado povo dele. Continuando aqui a parte B. Porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ou seja, embora o povo tenha escolhido um outro projeto paralelo, o projeto de Deus ainda era, aquele povo seria o seu povo. E aquela linhagem seria a linhagem messiânica, que traria, o Senhor Jesus, O final dessa linhagem se daria no próprio Senhor Jesus. Só que, você conhece a história de Saul, ele vai ser
no capítulo seguinte, ele vai desobedecer ao profeta, ao homem de Deus, à palavra de Deus, e o seu reinado não vai ser confirmado. Então vai ser necessário que Deus levante um outro reinado que vai dar continuidade à linhagem messiânica. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, uma outra mensagem. Olha o versículo de número 23. E quanto a mim, Samuel está falando, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, como é costume de muitos líderes. Quando tem uma ovelha que é rebelde, quando tem uma ovelha que não concorda 100% com ele, ou que não faz aquilo que ele espera que ela faça, ou que ela não beija a sua mão, o seu anel. Muitos líderes ameaçam seus liderados, as suas ovelhas, seu rebanho, falando, não vou orar por você. Quando a pessoa ela decide, por alguma circunstância que não vem ao caso, ir para uma outra congregação, aí o homem de Deus fala, não abençoo, eu não vou orar, eu não vou te abençoar. Ou seja, a pessoa recebe aquela carga, tipo assim, se você não for minha ovelha, eu não oro por você. Eu não vou te abençoar, eu não vou orar pela tua vida. E o povo que tinha decidido não mais ouvir a voz profética de Samuel como um governador, um juiz, né, que Samuel fazia essa parte, né, de dar uma direção, um direcionamento para o povo, o que deve fazer, o que não deve, para onde ir. E Samuel não deixou de orar por esse povo, mesmo quando esse povo escolheu, pediu para que Samuel orasse a Deus, para que Deus levantasse um rei, porque eles não queriam mais ouvir a voz profética de Samuel no que diz respeito à governância, né, a política, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E Samuel, no momento algum, fala que eu vou deixar de orar por vocês porque vocês não querem mais ouvir a minha voz. Samuel não vai desistir do chamado porque alguém não reconhece o chamado dele, ou porque alguém não quer mais ficar debaixo da liderança dele. Você entende isso? Então, olha o exemplo que Samuel está deixando aqui para nós. Um exemplo de liderança, um exemplo de pastor, né? Um exemplo de profeta, mas também até de apostólico, né? Embora o ministério apostólico ainda não tinha sido revelado, né? Aqui estamos no momento profético, mas essa questão de orar até por aquele que não quer viver debaixo da autoridade, isso é um movimento apostólico, né? Aquele movimento de enviar e não só de segurar o povo. Não, vocês são minha ovelha, vocês ficam aqui debaixo das minhas asas, né? Quando a palavra de Deus mesmo fala, né? Ide a todo mundo pregar o evangelho, ou seja, é um movimento evangelístico, mas também apostólico. E Samuel está falando que isso é um pecado, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala que não vai orar por alguém por causa dessa vaidade, da pessoa não quer, se você não quer mais a minha autoridade, então eu também não oro mais por você. Isso é um pecado. Quando você decide que aquela pessoa não vai receber a tua oração como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está pecando contra o Senhor. Mas ele também deixa aqui um legado muito importante, ó. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, além de orar, de interceder, ele está deixando bem claro aqui que um líder, um profeta, um pastor, um apóstolo, um evangelista que tem uma liderança, presbítero, um diaconisa, um diácono, além de ele interceder, ele ter obrigação diante da palavra de Deus de interceder, ele também tem que ensinar o caminho bom e o caminho direito. Ou seja, às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus se restringe a só orar. Ele não está preocupado em sentar com aquela ovelha, com aquele liderado e ensinar. Olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas às vezes deixa a pessoa, não quero ensinar, você só assiste o meu sermão, a minha pregação, que está tudo bem. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A pregação, ela traz revelação para as nossas vidas, né? O sermão falando, mas o ensino é diário. O ensino só vem quando há uma relação, uma conversa de olho no olho entre o mestre e o discípulo, entre o líder e o liderado, entre aquela pessoa que tem autoridade sobre a outra. Porque a autoridade é isso, não é
eu usar a minha função, o meu cargo, a minha unção, a minha voz profética para dominar. Não, você não vai sair daqui, porque se você for, você vai ser amaldiçoado, porque eu não vou te abençoar. Isso não existe. A autoridade que Deus dá para nossas vidas, como líderes, como pastores, como mestres, como evangelistas, como profetas, como apostólicos, não é para domínio, é para exercer em prol do rebanho, tendo cuidado dele, como diz Pedro, não por força, nem por torpe ganância, mas voluntariamente. Ou seja, isso tem que estar atrelado ao teu ministério, isso tem que ser uma coisa natural, você querer sentar com aquela ovelha, mesmo aquela ovelha que te dá trabalho, mesmo aquele liderado, aquele discípulo, né? Eu estou falando nessa questão de líder, de pastor, de mestre, mas também você pode ter um discípulo, a pessoa que você está evangelizando, a pessoa que você está ensinando a palavra de Deus, que ela ainda não tem uma congregação, que ela está ali, sabe, caminhando, você é um discípulo, né? Então o discípulo, ele faz discípulos. Então sempre Deus vai colocar pessoas na sua vida para você discipular. Não é essa palavra que você pensa que está mandando direta para pastores, não. Isso é para qualquer pessoa que tem uma responsabilidade dentro do Evangelho e que é o chamado, né, o Ministério da Reconciliação. Ou seja, eu recebi a palavra de Deus, eu criei, agora eu tenho uma missão, que é pregar o Evangelho. E mesmo que você não vá para os púlpitos, mesmo que você não vai dar uma aula de discipulado, de teologia, de escola bíblica, mas você vai ensinar aquela pessoa do mundo que sempre tem, as pessoas sempre perguntam, né? Umas para debochar, outras para querer ridicularizar, mas aí quando você entra com o ensino, a pessoa não sabia que era assim. Ou seja, porque você tem essa missão, então essa palavra também é para você, para que você entenda que as ovelhas, os discípulos, eles vão cometer erros e você precisa estar nesses lugares de exortar, de ensinar, de corrigir, de orar, de interceder, mas independente da circunstância, independente se a pessoa ela rejeita a sua exortação, se ela rejeita a sua liderança, a sua autoridade. Amém? Só para a gente encerrar aqui, versículo 24. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vejo quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Ou seja, aquilo que você planejou, se você não obedecer, se você não servir ao Senhor com fidelidade, né? Quando você se deixar levar pela sua vaidade, pela sua soberba, pela sua arrogância, além de você estar minando o projeto na vida dessas pessoas, você estará também minando o teu projeto como homem de Deus. Não faça isso, amado. Serve ao Senhor com sabedoria, com inteligência. Deixa as tuas emoções de lado. O que mais prejudica a obra de Deus é um líder, é uma pessoa de autoridade que não controla as suas emoções. E se você quer ser um discipulador, né, mesmo que você não tenha cargo, se você quer ser um discipulador, se você quer cumprir com essa palavra de Deus, com a palavra de Deus, que ela nos ordena a fazer isso, controle as suas emoções, não se deixe levar pelas circunstâncias. Seja sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.